Olá pessoal, hoje falaremos sobre a importância da avaliação. A avaliação ela tem diversos objetivos. Dentre um deles é monitorar a reabilitação de uma lesão. Por exemplo, você pensa que algum indivíduo, ele teve alguma lesão, seja uma lesão no tornozelo, no joelho, no manguito rotador, que é no ombro, em alguma articulação, uma das principais articulações ou não, e para a gente monitorar essa reabilitação de uma lesão. Quando os atletas estão respondendo ao treinamento. A partir do momento que a pessoa ela teve uma lesão, precisamos saber como que ela está respondendo ao treinamento. Por quê? A forma do treinamento que é quando a pessoa está bem, quando ela está saudável, é uma forma de treinamento. Agora, quando ela teve uma lesão, quando ela vai reabilitar, ela vai ter um processo de recuperação, o treinamento é diferente, vai cair um pouquinho a intensidade, vai mudar o volume, tá? Então a gente vai ter que ter uma quantificação da carga de treinamento. Essa quantificação da carga de treinamento, ela pode ser tanto interna quanto externa. O que eu quero dizer com isso? Pensam lá, a carga externa, que seria pesos livres, dumbbells, halteres, barras, elásticos, por exemplo, um treinamento resistido. Agora, qual que é a carga interna? A carga interna é a percepção subjetiva do esforço. Como que o aluno está lidando com essa situação? Porque às vezes a carga de 2 kg para um aluno pode ser diferente da carga de 2 kg para outro aluno, principalmente quando a gente está falando de lesão. Tá? Então, quando a gente vai fazer um sistema de progressão para um aluno, diferencia. Então, a gente tem que ver qual que é a particularidade de cada um deles. Tá? Então, a gente tem que saber, tem que observar como proceder em cada situação. Então, as respostas elas são de acordo com a intensidade. O que seria isso? Apliquei uma intensidade para o indivíduo, pode ser intensidade, estou falando sobre sobrecarga, pode ser também com o peso do próprio corpo, exercício calistênico. Então a gente tem que trabalhar de acordo com como o indivíduo vai responder com a intensidade. No dia, mas o professor, o que significa isso? No dia seguinte, como é que o aluno se sentiu? Sentiu alguma dor articular ou não? Teve só a dor muscular? Opa, aí tudo bem. Agora se o aluno sentiu, por exemplo, um desconforto para ir trabalhar ou para fazer alguma determinada atividade no decorrer do dia, o que pode também atrapalhar o andamento no decorrer do dia a dia dele. Então, por isso é bom você ter informação a dados objetivos e subjetivos do atleta. Eu não vou avaliar só o nível de força dele, eu não vou avaliar só a capacidade dele fazer o exercício. Eu também tenho que avaliar o índice subjetivo dele, se ele está sentindo muita dor, se ele está se sentindo bem ou não, e sempre perguntando, conversando com o aluno, com o atleta, com o cliente, se a gente pode prosseguir nesse tipo de treinamento, porque nem sempre o que planejamos é que vai ir até o fim, a gente vai findar esse tipo de treinamento conforme está no papel. A gente sempre tem que estar conversando com o aluno, analisando os dados objetivos e subjetivos do atleta. Tá? Então aqui temos alguns exemplos, temos que levar em consideração também a faixa etária do indivíduo, tá? O nível de atividade física dele, tá? Quais os exercícios que ele pode estar fazendo, quais exercícios são contraindicados ele fazer, Então temos aí vários exemplos que podemos trabalhar. Por exemplo, vamos avaliar o nível de atividade física do indivíduo. Eu não posso estar passando um programa para um indivíduo sedentário da mesma forma que eu trabalho com o indivíduo ativo ou com o indivíduo muito ativo, Então assim, a gente pode classificar, por exemplo, temos o questionário internacional do nível de atividade física, por exemplo, o IPAC, Por exemplo, aqui ele subdivide a atividade física em sedentário, irregularmente ativo, ativo ou muito ativo. E aí, consequentemente, ele pontua. Isso aí, como que é respondido? Como que é avaliado? É um questionário que é aplicado aonde que o sujeito da pesquisa, o sujeito do estudo, o sujeito que estamos tratando na reabilitação da lesão, a gente vai fazer um questionário e a gente vai tomar notas, por exemplo, quanto tempo ele caminha durante o dia, quais as atividades que ele faz, se ele trabalha mais tempo sentado, mais tempo em pé, ou se ele caminha muito, ou se ele carrega peso durante o dia. Então, assim, são vários fatores que são considerados nesse questionário de atividade física. Mas também não tem como a gente fugir dos nossos aplicativos. Tecnologia, a internet, os aplicativos aí que são também disponibilizados, muitos gratuitamente, outros que são pagos, onde é que
a maior parte da população hoje está usando para a gente ver qual que é o nível de atividade física que temos. E, por exemplo, quando estamos avaliando um atleta, né, que ele está no processo de reabilitação da lesão, às vezes podemos perguntar para ele, questioná-lo, se ele fez a tarefa de casa, se ele fez o exercício em casa que foi passado para ele fazer. Ele veio para a sessão de exercício, tá? Passamos um treinamento para ele na sessão de exercício de fortalecimento muscular, exercício de força, e aí quando ele foi para casa ele tinha tarefinha de casa por causa que no dia de amanhã ele não teria a sessão de treino conosco, com o profissional responsável, né? Com o fisioterapeuta, com o educador físico, só que ele tinha tarefa de casa para fazer, então ele teria que fazer uma caminhada leve ou alguma subida de escada, qualquer exercício que era para fazer em casa. Só que aí chega no outro dia e falou: e aí, José, você fez o exercício que foi solicitado? Não, fiz sim. Uai, mas analisando aqui o teu aplicativo de atividade física, não foi diagnosticado que você fez o proposto, né, que seria 20 minutos de caminhada. Pelo que estamos vendo aqui, que você caminhou só 15 minutos ou só 10 minutos. Então, assim, são aplicativos que podemos usar em prol, né, da nossa situação. Até mesmo quando a pessoa do dia a dia, ela quer saber se ela está ativa, se ela não está ativa. Muitas vezes ela acha que... tem uma percepção de que ela está fazendo bastante atividade física durante o dia no próprio trabalho, mas o aplicativo ele faz uma classificação e a pessoa acaba vendo que não é exatamente o que ela pensava que ela estava fazendo, né? Talvez é um pouquinho menos ou talvez um pouquinho mais, né? Então esses aplicativos aí são muito bons também para estarmos avaliando os nossos alunos ou os nossos atletas. Avaliação e prescrição de um programa de atividade física. É claro que quando o nosso indivíduo está fazendo atividade física, independente se for a reabilitação ou não, temos que avaliá-lo para a gente saber, colocar metas, objetivos, quantos por cento de gordura ele precisa perder, quanto de massa muscular ele precisa ganhar. Opa, e a força? Né? A força, o correr melhora nessa determinado grupamento muscular? Então, assim, a gente sempre tem que estar avaliando também o aluno, tá? Constantemente, para assim fazermos o programa de treinamento dele. Levando em consideração que, num programa de treinamento, sempre temos que ter subdividido membros superiores, membros inferiores, tronco e também pela musculatura de foco de treino. Avaliar o potencial de um possível atleta. Opa, por que eu vou avaliar dessa forma? Posso avaliar também, por exemplo, tô avaliando um aluno e ele nem pensava em ser um atleta, por exemplo. E assim avaliando, eu vi que os níveis que ele apresentou, de acordo com a classificação, seja ele do nível de atividade física, ou seja da flexibilidade, ou da força, ou da resistência muscular localizada, e vi que os níveis que ele está apresentando são mais do que os normais. Então ele é um potencial atleta. Opa, estou descobrindo um potencial atleta que, se eu treinar tal determinada destreza, eu posso melhorar ainda mais. Então, eu posso alocá-lo para sugerir algum esporte para ele estar fazendo também, né, que ele vai ter destaque, que ele vai se destacar. Ou seja, um atleta, qual que é o objetivo dele? A superação. O que seria isso? Quebrar barreiras e limites. Por exemplo, estou fazendo uma corrida, né, uma determinada metragem, tipo 100 metros rasos. Se eu estou fazendo em 40 segundos, essa corrida, na outra semana eu mudei para 38, na outra semana eu mudei para 36, e dessa forma eu vou caindo e vou melhorando o meu tempo, o meu tempo de corrida, meu tempo de treino, tá? Então, assim, qual que é por exemplo, estou fazendo a 40 segundos a determinada metragem, só que o meu objetivo é fazer a 25 segundos, né? Então, eu tenho que colocar uma meta, qual que é o objetivo a estar seguindo. Transpor obstáculos e dificuldades impostas, tá? Então, nesse caso, qual que é a dificuldade que eu teria para conseguir determinado objetivo, né? Então, o que eu posso fazer para superá-la? Alcançar vitórias. O atleta, ele é provido de vitórias, né? Aqui estamos falando de alto rendimento, tá? Então, também, se a gente for falar de milésimos de segundo,
já dá uma diferença no resultado final. Então, por isso que sempre a gente tem que avaliar o atleta constantemente, tá? Sempre tá vendo o que ele melhorou, aonde ele não melhorou, o que ele pode melhorar, né? Às vezes são simples detalhes que melhoram o tempo do atleta, milésimos de segundo. Por exemplo, uma técnica de respiração, uma técnica de passada, tudo isso pode dar muita diferença no final, aonde que o objetivo é a quebra de recordes. Tá? O objetivo final é sempre a quebra de recordes para um atleta de alto rendimento. Só que também temos a potência interativa. A potência interativa, estamos falando aí do físico, né? Não só o físico, porque não somos só o corpo, somos a mente também, falando do mental. O social influencia muito, tá? O âmbito social, com quem que eu converso, quem que são os meus amigos, quem que são os meus companheiros, quem que é meu treinador, quem que é meu patrocinador, o espiritual e também o moral. Claro, por causa que muitas vezes quando eu estou fazendo um exercício físico, a minha autoestima pode subir, pode descer, a minha motivação, né, extrínseca e intrínseca, ela pode também melhorar ou não. Então sempre tem que levar em consideração esses fatores. E identificar o risco de lesão. Tá? Antes falamos sobre a reabilitação, agora podemos com as avaliações, avaliando, né, o indivíduo, eu posso estar identificando o risco de uma lesão. Por exemplo, um problema da coluna. O problema da coluna, que ele vem a partir de hábitos posturais inadequados, até mesmo o próprio calçado que eu estou utilizando, né? Muitas vezes a pessoa fala, ah, nossa, eu estou com uma dor nas costas, estou com uma dor no joelho. A hora que você vai observar o calçado que ela está utilizando, não é o ideal para a atividade que ela está fazendo, né? Então sempre temos que levar em consideração também o próprio calçado, porque muitas vezes as pessoas elas não dão importância para esse fator, tá? E a carga. Não só a carga de treinamento, mas a carga imposta durante o dia, porque não podemos levar em consideração só o momento de treino, só a sessão de treinamento, mas também o que a pessoa faz fora do treinamento. Né? Então o tanto que ela andou lá fora, tanto que ela andou de a pé, o tanto que ela andou de bicicleta, qual foi o esforço que ela fez, se ela subiu escada ou não. Então tudo isso é uma sobrecarga diária, né? Então tudo isso vem sendo um processo acumulativo aí durante o dia. Também tudo que é acumulativo pode vir transformar numa inflamação, por exemplo, a ite ou a azose da vida, né? Vamos falar da artrose, né? Que pode vir a ocasionar uma incapacidade funcional no indivíduo. Né? Então, tudo começou lá fraquinho, numa leve dor, e aí se transformou numa inflamação e até chegar lá na ose da vida, né? Então, onde é que o indivíduo ele começou a ficar incapaz funcionalmente. Por exemplo, vamos pegar lá alguns exemplos aí, como o pé plano valgo, que é uma deformidade oriunda do achatamento de um ou mais arcos do pé, tá? Você já ouviu falar aquela pessoa que tem o pé plano valgo, né? É estranho, se você não consegue fazer a movimentação correta da pisada do pé, né? Para fazer o movimento. Então, às vezes, o teu rendimento também ele vai ser prejudicado por causa disso. Asite da vida, tendinite, bursite, fascite plantar, por exemplo, o próprio nome já diz, tá? Tendinite, inflamação no tendão, bursite, inflamação na bursa, tá? E temos a fascite plantar na sola do pé, né? Ali na fáscia. Tá? Então também esses são todos exemplos de inflamação. Ruptura de ligamento. O ligamento que é? Liga o osso ao osso para você fazer os movimentos. Tá? Então toda articulação tem um ligamento. Então quando tem algum esforço maior, um esforço repetitivo, vamos lá, a musculatura ela pode desenvolver, mas o tendão praticamente sempre é o mesmo. Chega uma hora que ele não desenvolve mais. Né? Uma etapa da vida que o seu corpo cresceu, não desenvolve mais. Cheguei na faixa etária dos 20, 21 anos, né? Vai variar um pouquinho aí de acordo com a individualidade biológica de cada um. Mas pensem bem, conforme vou fazer um exercício de hipertrofia muscular, eu vou estar aumentando, vou estar melhorando a minha massa muscular, só que o tendão é o mesmo. Então, isso muitas vezes pode, se o desenvolvimento for muito rápido, não for contínuo, não for progressivo, pode sim ter uma ruptura do ligamento, tá? Então, isso aí são situações que acontecem com o treinamento, tá? Ou também fora do treinamento, né? Pode ocorrer a ruptura do ligamento, às vezes entorce, né? Enfim, a lombalgia são
problemas nas costas, inflamações. Então, assim, muitas vezes a postura do nosso dia a dia, às vezes a gente anda para cá, para lá, a gente não consegue ter uma boa contração abdominal, né, que é o que dá suporte para as costas, principalmente para a lombar, né? Faço movimento de um lado para o outro, caminho, carrego peso, ou até mesmo no treinamento de alta intensidade, né, se eu não faço a execução correta. Olha, o simples fato de você dormir. Se você dormir, por exemplo, de barriga para baixo, você fica com uma lordose lombar, uma cifose torácica e uma lordose cervical, o que pode vir a ocasionar uma escoliose, tá? Então, lombalgia é complicado, né, gente? Isso ali, até o fato de você parar em pé durante o dia a dia, né? Se você deixa mais a força numa perna do que na outra, queira ou não queira, você pode ver, você pode avaliar. As pessoas, por exemplo, têm os aparelhos específicos para isso, mas quando você para assim, um amigo, assim, uma avaliação a olho nu, né? Você não pode diagnosticar, mas você pode sugerir que ele tem algum desvio postural. Por exemplo, se a pessoa para de frente para você e você viu que um ombro dela é um pouquinho mais alto, o outro um pouquinho mais baixo, né? Ou a crista ilíaca aqui, né, na pelve também, quando dá uma alteração, você pode sugerir também que ela tem alguma lombalgia. Osteoporose, fraturas também podem causar com o excesso do treinamento. E você também tem que, o muito importante, você identificar. Tá? Como você vai identificar? Você vai identificar o seu aluno ou seu cliente pela dor, pelo inchaço, pela vermelhidão, ou se ele tem alguma limitação de movimento, tá? Esses são alguns sinais e sintomas, tá, de algum risco de lesão. E quais são as causas? Quais são as principais causas também que podem vir a ocasionar uma lesão? Obesidade, idade, impacto dos exercícios físicos, a intensidade, por isso ela tem que ser monitorada, ela tem que ser controlada por um profissional responsável da educação física também, tá? E aquela história, né? Vocês podem ver que a obesidade causa bastante problemas, né? Tanto doenças crônicas não degenerativas, quanto as lesões também podem ser ocasionadas pelo próprio peso da pessoa. Muitas vezes a pessoa começa com a simples inflamação por causa do excesso de peso. Anda bastante também, então ela não tem uma vida saudável, não tem uma alimentação saudável e, consequentemente, ela fica obesa e aí pode estar sobrecarregando as articulações com um determinado impacto. Qual que é o tratamento? O tratamento é desenvolver a massa muscular. Por quê? A massa muscular ela vai dar um suporte para a articulação. Tá? Ela vai dar uma mascarada na dor também. Tá? Então temos opções conservadoras, né? Também temos o tratamento medicamentoso e, em último caso, seria a cirurgia, né? Tem muitos casos que podem ser evitados de ser cirúrgico fazendo um bom treinamento, fazendo uma boa reabilitação, fazendo um bom fortalecimento muscular. E como evitar? Não ignore os sinais e sintomas, tá? Por mais que seja fraco, não seja, o sintoma seja fraco, não seja tão perceptível, mas ele pode vir piorando a cada dia, ou a cada semana, ou a cada mês, ou a cada ano que passa. Tá? Então, assim, não ignore os sintomas, os sinais ou sintomas de uma possível lesão. Tenha um médico de confiança, tá? Sempre que você for, conforme for progredindo, sempre é bom você ter uma segunda opinião, não jogar todas as fichas num médico só. Sempre tem uma segunda opinião, peça uma segunda opinião para você ver qual que é a melhor tratativa da sua patologia. Mantenha um peso saudável. E, claro, a tecnologia, né? O que está ali ajudando nós também? Os aplicativos, queira ou não queira, eles não só monitoram, mas também nos motivam, porque nós vemos quando estamos aptos para fazer mais atividade, quando precisamos fazer mais atividade física ou não, né? Então eles também nos motivam, opa, aqui falta um pouquinho de atividade física, amanhã eu vou melhorar, né? Então é sempre pensando nessa situação aí. E também tem aqueles aplicativos também que avisam você, até quando você precisa tomar água. Então imagina da atividade física, né? Identificar indivíduos com risco de desenvolver doenças. Tá? Então temos vários fatores não modificáveis, por exemplo, genética, sexo, idade, etnia, e os fatores de risco eles são sinais de alerta. Tá? Então podemos citar aí várias situações, por exemplo, o sedentarismo, o tabagismo, a obesidade que é uma epidemia mundial, tá? A hipertensão, a diabetes, o álcool, a alimentação inadequada e claro, gente, quanto mais prevenção, menos os custos, menor os custos que você vai ter com o tratamento.
Então, o que temos que fazer? O que temos que orientar? Né? Se a gente está identificando que o aluno, que o cliente vai ter uma lesão, poxa, vamos trabalhar na prevenção, né? Antes que ela aconteça, vamos fazer as tratativas, tá? Para evitar que o aluno tenha essa lesão. Ela pode ter gasto com medicamento, vamos pensar na pior das hipóteses, ter gasto com uma cirurgia, né? Além de que, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Por mais que faça uma cirurgia e tal, foi bem sucedida, carro batido nunca vai ser a mesma história, né? Às vezes fica alguma sequela também, tá? Tem que levar em consideração muito isso aí. Mas previnam, tá? Trabalhem a prevenção, trabalhem o fortalecimento antes de que possa acontecer a lesão. E, claro, a importância também para a gente verificar o desempenho nos concursos públicos. Poxa, todo mundo tem diferentes metas na vida. Às vezes quer passar naquele concurso dos sonhos, né? Nossa, quero passar naquele concurso e tal, não sei o que. Vai lá, estuda, planeja com antecedência, estuda, pega aqueles monte de apostila, estudou. Chega um mês antes passou na prova objetiva, chega logo depois tem a prova prática. Ai, tem um mês para treinar. Aí pode ter surpresa, pode ter imprevisto. Então, por isso que é importante a gente avaliar também, tá? Por causa que muitos métodos de avaliação servem para você, tá vendo que você tá apto ou não para um concurso público. Né? Porque, por exemplo, o teste de aptidão física, o TAF, que ele é feito na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, na Polícia Federal, Rodoviária Federal, até mesmo nos cursos de guardas municipais e até outros concursos que atualmente eles estão vindo a incluir a prova prática, né? Então isso é muito importante também, tá? Para vocês estarem verificando o desempenho para concursos públicos. Lembrando que o intervalo entre os processos, por exemplo, entre a prova objetiva e a prova prática é de 5 a 6 semanas, ou seja, olha o tempo de treinamento que você tem para fazer. Não é muito tempo, né? Então nisso ali você não consegue ter um ótimo desempenho em 5, 6 semanas. Então por isso é bom você já começar a se preparar antecipadamente. Então você tem que conhecer o seu corpo e também o percurso do TAF, que o concurso que ele solicita. Sempre buscar acompanhamento profissional, tá? Por causa para você não ultrapassar os seus limites, senão imagina você tá lá estudando para um concurso, 2 anos, 3 anos, chegou lá, você tá treinando pro TAF depois e você se lesionou. Ai. Como é que você vai se recuperar a tempo para fazer a prova do TAF, tá? Então pensem bem nisso aí. E trabalhe com as suas possibilidades e dentro dos seus limites. Procure não ultrapassar os seus limites, que pode vir a ocasionar uma lesão também. Essas são as referências utilizadas na nossa aula de hoje. E agradeço a atenção de cada um de vocês. Até a próxima!